Boa noite a todos. Esse tema, evolução do pensamento religioso, é o título da última unidade do estudo sistematizado da doutrina espírita, o EST, material apresentado pela Federação Espírita Brasileira, àqueles que buscam a casa espírita para conhecerem a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E esse é o tema de reflexão para os cursistas do terceiro ano do EST, que vão concluí-lo certamente este ano. Evolução do pensamento religioso. Atualmente nós poderíamos perguntar o que seja para cada um a religião. E que cada um responda para si próprio. O que é a religião? É frequentar uma igreja? É frequentar um templo? É fazer parte de alguma seita? A religião constituída é assim. Ela tem a sua denominação, tem o seu modo de se apresentar, com seus cultos, com seus rituais, com as suas cerimônias. E muitos de nós frequentamos igrejas e suas cerimônias e vamos então dizer, quando perguntados, qual é a sua religião? Um vai dizer, eu sou do candomblé. O outro vai dizer, eu sou da Umbanda. O outro, não, eu sou evangélico. O outro vai dizer, eu sou católico. E alguns poucos poderão até dizer, eu sou espírita. Pronto. E assim a gente resume o que seja a nossa relação com a religião. Eu sempre, quando falo desse assunto, me recordo que quando éramos mais criança do que somos hoje, a nossa avó, já desencarnada, costumava reunir os netos, especialmente naquelas datas, especialmente a Páscoa, o Natal, reunia toda a família. Ela era uma matriarca, aquela pessoa que tinha uma força moral, que liderava a família, e todos respeitavam, né, todas as gerações. E quando reunidos, ela queria muito que nós nos alimentássemos bastante, ficássemos bastante satisfeitos, fartos, mas nos perguntava o seguinte: vocês estão conversando com Deus? Perguntava para nós, os netos. E cada um dava lá a sua resposta. E ela dizia simplesmente isso, não alongava tanto. Olha, só quem não conversa com Deus são os bichos, porque os bichos ainda não pensam, eles não têm inteligência. Então as pessoas humanas que não pensam em Deus, que não lembram dele, elas se colocam na condição de bichos, de animais irracionais. Então eu peço a vocês que, como seres humanos, todos os dias lembrem-se de que Deus existe. Essa foi a principal influência que tivemos sobre a orientação a respeito desse tema, evolução do pensamento religioso. Depois que começamos a estudar a ciência espírita, esta doutrina de caráter tríplice, científico, filosófico e religioso, nós fomos perceber que profundidade tinha aquela mulher ao dizer isso. Porque a gente observa que quando Deus cria o Espírito, nós somos apenas uma centelha de luz, um princípio de inteligência. Esse princípio inteligente passa milhões de anos construindo a sua natureza no reino mineral, mais tantos milhões de anos no reino vegetal, até chegar à condição de seres animais. Os animais inferiores
até os superiores, como os mamíferos, e especialmente os macacos, que Charles Darwin, o grande cientista, comprovou que dentro desta evolução da espécie, nós seres humanos vimos caminhando, e a última experiência nossa, antes de sermos chamados de seres humanos, foi como seres primatas, os macacos, especialmente os símios e os chimpanzés. E ao mesmo tempo a doutrina espírita nos mostra que nós estamos muito próximos dessa fase. Se nós observarmos como vivem as famílias dos macacos, o que eles fazem, o que eles se ocupam, como eles tratam uns aos outros, nós vamos perceber que não há diferença alguma na forma social de conviver dos seres humanos e dos macacos. A respeito disso, a gente sempre cita um livro que dá toda a informação científica, com toda a precisão espiritual. É o livro Estamos Prontos. E aqui estamos nós. Então, o que foi que minha avó disse na verdade? Meninos, meninas, dirigindo-se aos netos e netas, se vocês não pensam em Deus, vocês são como os animais. Porque os animais ainda não têm consciência de que Deus existe. E a diferença entre os animais, os primatas, macacos e nós, também primatas humanos, é exatamente essa. É a consciência que a gente passa a ter de Deus. Como assim? A consciência de que existe um ser superior. É quando a gente começa a perceber: quem sou eu mesmo? O animal não pode pensar assim. O animal já tem uma certa inteligência, que vem evoluindo, vem se desenvolvendo, como nós já falamos, mas o animal ainda não consegue parar para pensar assim: eu existo, quem sou eu? De onde foi que eu vim? O que estou fazendo aqui e para onde eu vou? Esse raciocínio só é possível nos seres humanos, porque nós evoluímos, crescemos, e a nossa inteligência atual nos permitiu pensar dessa forma. Porque o animal ele não se lembra se existe o sol, se existe a lua, se ele tem que comer, de onde vem a comida, de onde vem a água, quem foi que construiu tudo, ele não tem noção nenhuma do tamanho da vida, do universo, da natureza. A inteligência dele ainda é pequena. Mas o ser humano, quando chegamos a essa condição, já começamos a pensar diferente. A gente come, mas a gente pensa assim: de onde é que vem o alimento? Por que eu preciso comer? Por que eu preciso beber água? De onde vem a água? Aí começamos a pensar na chuva, nos rios, e ver a importância deles. O alimento, nós começamos a pensar: por que a gente tem que comer todo dia, pelo menos 3 vezes por dia? Porque qualquer animal, se você quiser cativá-lo, é simples, é só dar comida. Tem gente que fala assim: ah, meu bichinho me adora. Não, ele não te adora coisa nenhuma. O bichinho não tem noção disso. Ele quer a pessoa que vai dar comida para ele. Se a comida vai ser estragada, se vai ser boa ou não, ele quer se alimentar, porque é instintivo da evolução você se preservar e tem que buscar alimento em qualquer lugar. Quando éramos todos animais no mundo primitivo, a gente saía catando comida em qualquer lugar. E quando não achava nas plantas, a gente matava uns aos outros, matava o bicho, quem tivesse na frente, para poder manter a vida. Isso é instinto animal. E olha que eu vejo que a gente tem pouca diferença dos animais. Quando o animal está com fome, ele fica muito bravo, muito feroz. E quando eu vejo uma pessoa com cara feia, eu estou até olhando para vocês aqui agora, eu fico pensando: será que vocês jantaram hoje? É como diz minha avó também: a alegria vem das tripas.
né? Tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim, olha, se você me vê de cara feia, não me julgue não, é porque eu estou com fome. Basta eu me alimentar que automaticamente eu fico alegre, eu já notei que é assim mesmo. Então, quando eu vou em qualquer casa visitar alguém, eu primeiro procuro saber se as pessoas comeram antes. Porque eu sei que se a pessoa estiver com fome, ela vai ficar com cara feia. E não existe coisa pior do que a fome, não é? Nós estamos vendo agora o julgamento da nossa presidenta Dilma, fazendo suas pedaladas fiscais para conseguir dinheiro, para bancar programas sociais, dentre eles o Bolsa Família, que é aquela renda mínima para que as pessoas tenham uma segurança alimentar. É um projeto importantíssimo, é muito importante sim, porque como é que a gente vai falar de Deus para alguém que está com fome? Não é à toa que o nosso programa de evangelização para crianças e jovens, ele já percebeu isso. Quando a nossa criança for trazida para o nosso educandário, para o nosso local de reflexão sobre Deus, sobre as lições de Jesus, a gente tem que se perguntar, as pessoas que foram convidadas a estarem aqui, elas tiveram o mínimo da sobrevivência, que é a alimentação? Um espírito protetor da nossa casa, uma vez nos disse o seguinte, nós vamos perceber que os seres humanos se tornaram civilizados e adquiriram o mínimo de respeito à vida humana o dia em que todos, ao acordarem, tenham a preocupação de pensar, será que meus irmãos estão alimentados? Porque enquanto estiver uma só pessoa passando fome nesse planeta, é sinal de que nós não evoluímos tanto assim. Não temos muita diferença do animal irracional, porque um animal irracional, ele é assim. Ele não tem noção de Deus, nem noção do outro. Ele quer apenas cuidar de si, se preservar. Se ele se alimentou, pouco importa o outro. Coloque comida para os animais e espere, e filme para você ver. Cada um quer se defender. E quando nós assistimos os seres humanos que somos, preocupados apenas, em primeiro lugar, egoicamente, egoisticamente, em saber, primeiro eu quero saber o que eu tenho na minha geladeira, na minha prateleira, na minha despensa. Se eu assegurei a minha alimentação, o resto não me importa. Se o vizinho está passando fome ou não está, para mim pouco importa. O importante é que eu e os meus estamos de barriga cheia. Quando adotamos essa postura, existe alguma diferença entre nós e os animais? Que somente se preocupam com isso? Em se alimentarem? É nesse sentido que o Espiritismo nos fala que nós somos seres semi-civilizados. Semi quer dizer a metade. Então nós não somos ainda civilizados, porque a metade nossa ainda é animal. No sentido do ser que ainda não tem inteligência para compreender a existência, tem apenas o instinto de conservação. E o instinto de conservação leva todos a procurarem comida para sobreviver. Isso nos faz pensar numa palestra que assistimos do professor Divaldo Franco, no Natal, lá na Federação Espírita do Estado da Bahia, em Salvador, em que ele falava de um pai de família que tinha sido preso no bairro de Pau da Lima, onde está instalada a Mansão do Caminho, instituição coordenada por Divaldo Franco. E esse pai de família, depois que foi solto, foi buscar um farnel que é oferecido, ou era oferecido, ainda não sei se é hoje, para todas as famílias cadastradas daquele bairro. Então, farnel,
um leite, com aquela sobrevivência de que o mínimo todos nós precisamos para termos dignidade. E aí, falando sobre a sua prisão, ele disse: o motivo, Sr. Divaldo, da minha prisão foi que eu estou com a casa cheia de filhos. Eu estou desempregado. E eu não consigo chegar em casa e ver meus filhos dizendo: pai, eu estou com fome. Então eu agi como um animal. Qualquer leão, qualquer leoa, qualquer bicho, cachorro, que vê os seus filhos passando fome, eles vão atacar a primeira comida que aparecer à sua frente. Então eu entrei sim no supermercado e peguei alguns quilos de arroz e feijão para levar para minha casa. Mas eu fui apanhado para não ser roubado. Eu não sou treinado para isso. Eu apenas estava faminto e mais do que isso, eu queria matar a fome dos meus filhos. Então o que é que o senhor acha disso, senhor Divaldo? O senhor acha que eu errei? Segundo o próprio Divaldo, na palestra, ele diz assim: não, o senhor não errou. Quem está errado é a sociedade. Como é que a gente não percebeu que tem um pai de família honesto passando fome? Como é que a gente não se deu conta disso? E quando a gente fica com fome, a gente vira bicho, claro. Quem é que aguenta? Então é muito fácil você falar de Deus, do amor, da felicidade espiritual, se você está com a barriga cheia. Por esses princípios, a gente entende que, primeiramente, nós temos que cuidar de dar a dignidade humana na sua sobrevivência. Então, todos os seres, não importa se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, se é um bandido ou se é uma pessoa de bem, uma coisa é certa: ninguém deve passar fome. Se tem alguém passando fome, isso é grave. Isso é grave. Imaginemos assim a evolução do ser humano. Nós estamos com dificuldade até mesmo para termos a segurança alimentar. E como é que a gente então vai pensar em Deus agora? Que Deus é esse, alguém poderia dizer? Que não enxerga que eu preciso beber água, eu preciso comer alguma coisa para sobreviver cada dia. Eu citei aqui, sim, a presidenta Dilma, que está sendo processada, e falei do Bolsa Família. E elogiei muito quando o presidente Lula, a primeira vez que ele assumiu, ele recebeu de Fernando Henrique a comenda de presidente. No seu discurso, entre os seus projetos, ele falou de uma coisa que não foi dito em nenhum momento, ou não foi dita em nenhum momento nas campanhas. Foi quando ele declarou, quase que mediunizado: vou trabalhar para que cada brasileiro tenha pelo menos 4 refeições por dia. Nossa, eu fiquei maravilhado. Nessa época nós nos gravávamos nossas palestras. Dificilmente eu elogio o político. E falei: que coisa linda que ele fez. De fato, implantou-se o programa Bolsa Família, que é uma ampliação do programa Bolsa Escola, que nasceu lá em Brasília, com Cristóvão Buarque. Fernando Henrique aprimorou, ele ampliou, só que atualmente, na última eleição, de forma principal, esse programa de extensão de Bolsa Família para garantir a segurança alimentar foi usado para ganhar a eleição. Ampliou-se o Bolsa Família de tal forma que eu conheço pessoalmente pessoas que não tinham necessidade nenhuma desse programa. Mas tantas pessoas foram cadastradas que na hora de votar, lógico, quem ganhou essa bolsa não ia pensar 2 vezes. Porque na hora da campanha, quando tudo parecia perdido, o que foi dito foi o seguinte: quem votar no partido contrário, saiba que vai perder o Bolsa Família. Com isso, 50 e poucos % votaram. E houve uma
distribuição em massa desse programa de Bolsa Família, o famoso voto cabresto, no tempo dos coronéis, para ganhar a eleição. As pessoas foram compradas a partir de contribuições ínfimas para a segurança militar. E foi esse o motivo que deu a vitória na última eleição. Ou seja, uma necessidade básica do ser humano, uma promessa mediúnica de Lula, não poderia jamais ser explorada para ganhar a eleição. Como a promessa foi feita de uma maneira exagerada, ampliou-se o programa, não tinha recursos previstos no orçamento. Foi o que gerou a pedalada fiscal, que eu vejo, fala-se em impeachment daí e dali, pedalada fiscal, e o povo brasileiro não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Como houve essa promessa, houve essa ampliação do programa para ganhar a eleição, infelizmente, um desvirtuamento da proposta original. Não tinha o recurso previsto, teve que tomar dinheiro emprestado de bancos públicos e uma operação suspeita de um banco privado para fechar o caixa daquela conta que foi feita sem aprovação dos deputados e dos senadores, porque é assim que tem que ser. Nenhum dirigente, nenhum executivo, nem presidente, coisa nenhuma, pode fazer nada se não tiver aprovação dos associados, no caso aí, dos deputados e senadores. E foi uma conta enorme. Foi algo muito grandioso para cumprir. Então, é isso que está acontecendo. É isso que nós estamos assistindo. Não é à toa, o Brasil não está aplicando golpe em ninguém. A instituição brasileira não está aplicando golpe em ninguém. Quem vai ficar aí substituindo é pessoa honesta ou não? Bela pergunta. Bela pergunta. Se o impeachment for confirmado, vamos avançar e saber se esses que vão ficar, se também são merecedores de estarem ali. É importante que a gente continue a pensar nisso, mas confiando nas nossas instituições, Ministério Público Federal, Polícia Federal e assim por diante. Sem precisar de briga, sem precisar de nada. Notem que a evolução do pensamento religioso é algo muito lento. Porque quando a gente coloca essa questão hoje, de que nós somos ainda praticamente animais, como disse minha avó, os animais ainda não têm um grande entendimento de Deus. Pergunto eu, e nós? O que é que nós realmente pensamos sobre Deus? Acreditamos em Deus mesmo? Temos fé na sua bondade? Reconhecemos Deus, como disse Moisés, como sendo a única força que iniciou tudo? E acreditamos nesse Deus na forma que Jesus nos ensinou a acreditar, como sendo um Pai bondoso, que só quer o nosso bem e que vai nos devolver tudo que nós fizermos de bom. O apóstolo Paulo de Tarso, ele disse, numa carta que ele escreveu ao povo de Coríntios, capítulo 3, versículo 9, de que nós somos cooperadores de Deus e que é assim que devemos nos colocar. Pergunto eu, nós somos cooperadores de Deus? A gente acorda todos os dias pensando o que é que Deus quer de mim, o que é que Ele espera que eu faça, o que é que eu tenho que fazer da minha vida, porque segundo Jesus, os cooperadores de Deus são aquelas pessoas que entendem que Deus está acima de tudo. Deus em primeiro lugar sempre. E sempre iremos nos perguntar, os que estivermos realmente com Deus, o que Deus pensa de mim fazendo o que eu faço? O que Deus pensa de mim pensando o que eu penso? E se Deus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Na maneira de lidarmos com a família, com o emprego, com a sociedade, com as nossas próprias reações, com os nossos desejos, com os nossos vícios. Então, a evolução do pensamento religioso passa por esse processo
de ignorância total sobre Deus na fase animal e de um período de começarmos a perceber que Deus é um só e Ele é amor. Não existem vários deuses, como em algum período chegamos a pensar. Tínhamos deuses para a chuva, deuses para o sol, deuses para cada fenômeno da natureza. Mas agora compreendemos que não. Nós não somos mais politeístas. Nós não somos pessoas que acreditamos em vários deuses. E agora a gente já sabe que Deus é um só. E Jesus veio há 2000 anos nos dizer isso de forma categórica, que não só Deus é um só, mas que Ele é amor. E que Ele espera que nós nos amemos uns aos outros e nos tratemos como os irmãos. Que não nos tratemos como adversários, como inimigos. E por pior que sejam as pessoas, por mais maltratos que tenhamos recebido, a proposta agora é a seguinte: todo mundo é irmão. E se é irmão, merece consideração. Porque um irmão verdadeiro do outro, quando ele vê que aquele irmão está com problema, está com equívoco, está no crime, está na droga, o que for, ele não vai fazer o papel de juiz para condenar, nem de polícia para prender. Ele vai tentar entender e ajudar aquele irmão como uma pessoa doente, que merece e precisa de todas as considerações humanas. Allan Kardec, em uma crônica que foi apresentada no livro Obras Póstumas, ele fala que a grande façanha do nosso mundo atual são os avanços da inteligência. Tá aí, nós somos tão inteligentes que agora está todo mundo atrás de um Pokémon. Que coisa mais inteligente, né? Você achar Pokémon em qualquer lugar. Quem ia imaginar um negócio desse? Que coisinha inteligente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele disse, ao lado de toda essa inteligência, nós teremos a indiferença moral. Sabe o que é a indiferença do moral? É igual um aluno que eu tenho lá no Educa da Esperança. Tudo que a gente pergunta para ele, e você, fulano, o que você acha? Ele só responde assim, todo mundo já sabe. E você, fulano? Quantas vezes a gente já fez isso para a vida? Para as pessoas que precisaram da gente? Alguém está precisando de problema. E geralmente a gente fala assim, por mim, problema dele. Quem pariu, Mateus que balança. Primeiro os meus, depois os seus. Não é assim? Então, esse é que é o grande problema que nós temos a vencer dentro desse processo da evolução. Porque compreender Deus como ser único, nós já compreendemos. Moisés fez muito bem o seu papel, Jesus ampliou essa história e todo mundo não tem dúvida disso. Que Deus é um só. Mas esse Deus é amor. Ele quer que a gente ame, que a gente renuncie, que a gente pense no outro. E que não haja como se fôssemos animais, pensando só em atender às nossas necessidades. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Evoluímos bastante até aqui, mas temos algo a conquistar, que é justamente esse amor, que vai fazer com que a gente pense que além de nós, além da nossa família, existem pessoas, inúmeras pessoas, que também precisam do alimento físico, do pão de cada dia, mas que precisam também do amor, através do perdão, da compreensão, do diálogo, da renúncia, do respeito. É essa a nossa mensagem para a noite de hoje, agradecendo a todos pela respeitosa atenção.